A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. Irmãos, o assunto do vídeo de hoje será: Satanás, ele está preso ou ele está solto nos dias de hoje? Irmãos, eu quero mostrar nesse vídeo, né? Nós vamos fazer a leitura em Apocalipse capítulo 20 e dentro desse capítulo eu quero mostrar para os irmãos que Satanás ele está solto, ele ainda será preso lá no futuro, no tempo que Jesus Cristo reinar com a sua igreja no milênio. É no milênio que ele será preso. Então, irmãos, vamos fazer a leitura do capítulo 20 de Apocalipse, do verso 1 em diante, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. E vi descer do céu um anjo que tinha chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Guarde isso em mente, o não mais enganar as nações. Aqui é a chave de nós saber que ele está solto e não preso ainda. Para que não mais engane as nações até que os mil anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E não adoraram a besta nem sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então vamos guardar isso, irmãos. Satanás está sendo preso para não enganar as nações por 1000 anos, e em contrapartida, né, a igreja, o povo santo, está revivendo para reinar com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, que ocorre após o tempo da grande tribulação. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, o lago de fogo. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele. Mais serão sacerdotes de Deus e Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, irmãos, vemos duas coisas aqui: Satanás sendo preso por 1000 anos para não mais enganar as nações, e vemos aqui, né, o povo santo revivendo. A morte não tem mais poder sobre elas, né? A segunda morte, elas reinarão com Cristo por 1000 anos, né? Então, irmãos, no início aqui, no verso 1 em diante, nós vemos que um anjo desce com uma grande cadeia na mão e aprisiona Satanás por 1000 anos. Irmãos, vamos entender uma coisa: existe uma finalidade que é descrita aqui para Satanás estar sendo preso. Qual que é essa finalidade? Verso 3: e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Então, durante 1000 anos, Satanás está sendo preso com esse propósito: não mais enganar as nações. Então, irmãos, tem ensinos hoje que ensina que Satanás ele já está preso, né? Ele está aprisionado. E no mundo aí afora, quem está atuando é os demônios. Ou seja, o ensino dessa crença funciona o seguinte: Satanás está preso, porém existem os demônios soltos por aí a enganar, a perturbar e a fazer tantos mal. Então, irmãos, vamos meditar nisso. Satanás aqui, ele foi preso por 1000 anos, será preso por 1000 anos para não mais enganar as nações. Irmãos, será que as nações nos dias de hoje não estão sendo enganadas? Claro que está. Então, irmãos, se a finalidade da prisão de Satanás é não enganar as nações, por que todo mundo hoje está sendo enganado? Satanás ele está solto, irmão, está enganando as nações, está enganando as pessoas por meio da corrupção na política, por meio de falsos profetas, com tanta maldade no mundo. Então, irmãos, qual que é a lógica de Satanás estar sendo aprisionado aqui, no verso 3, para não mais enganar as nações, e nós vemos as nações sendo enganadas? Qual que é a lógica, irmãos? Se Satanás já está preso e foi aprisionado no passado e está preso nos dias de hoje,
Porque as nações, as pessoas, o mundo continua a ser enganado. Qual que é a lógica disso? Se no verso 3 ele é preso, aprisionado para não enganar as nações, por que que há tanto engano no dia de hoje? Nações se armando, criando armas cada vez mais fortes para uma se defender da outra numa eventual guerra. Isso é sedução do adversário na mente desses homens corruptos, irmãos. Desses grandes da terra. E os irmãos vê que isso vai até no fim, porque lá no fim nós vemos a besta, o falso profeta e o dragão, que é Satanás, todos unidos para combater o povo de Deus e Cristo. Certo, irmãos? Então essa sedução, ela existe e vai até o tempo do fim. Então não tem lógica, irmão, Satanás tá preso nos dias de hoje, porque nós vemos os povos, as nações, todos sendo seduzidos e enganados. Então, irmãos, não faz sentido nenhum isso. E quem ensina isso, né, que Satanás está preso, eles também vão ensinar, irmãos, o seguinte, que Satanás está preso, né, mas, porém, os demônios, né, que são aliados deles, estão soltos fazendo toda bagunça. Então, irmãos, qual que é essa lógica também? Satanás ser preso para não enganar as nações e Deus deixar os demônios soltos enganando. É outra coisa, irmãos, que não tem lógica, que não tem cabimento, que não se encaixa dentro das profecias. Se Satanás, irmãos, de fato estivesse aprisionado nos dias de hoje, o mundo seria outro. Certo, irmãos? Aí muitos vão dizer, não, mas os demônios estão soltos, Satanás está preso. Então, irmãos, se ele foi preso para não enganar as nações, qual que é a lógica disso? Deus ter prendido ele para não enganar as nações e ter deixado os outros demônios enganando. Quer dizer, não faz sentido nenhum, não bate, irmãos. E nós vemos o mundo sendo enganado por homens corruptos, né? Líderes de nações potentes se armando cada vez mais, com armamento mais perigoso, com falsas religiões no mundo. As falsas religiões, irmãos, é uma sedução, é um engano de Satanás também, e é o que mais acontece. E nós vemos o amor se esfriar cada vez mais, né? As pessoas, né, não se dão bem. Tudo isso, irmãos, é o agir do inimigo, certo, irmãos? Mas lá no futuro ele não fará isso mais, porque ele será aprisionado e a igreja, o povo santo, vai reviver para poder reinar com Cristo durante os 1000 anos, irmãos, certo? E nesses 1000 anos que Satanás vai ser preso e a igreja estará reinando com Cristo, a igreja e Cristo governará sobre novos céus e nova terra, sobre um novo mundo. O poder debaixo do céu será dado ao povo santo do Altíssimo, que vai reger as nações juntamente com Cristo, como ele prometeu a uma das 7 igrejas, né? Que é uma promessa para o tempo do fim, irmãos. Então, irmãos, vamos entender que quando Satanás aqui ele é lançado de um abismo, ele é preso por 1000 anos para enganar as nações, é porque nesse tempo é o tempo de Cristo e a igreja receber o reino e reinar por esses 1000 anos, né? Proporcionando às nações restantes um reino de paz, amor, justiça, união, bênçãos, de tudo que é bom. Então Satanás ele está fora disso, irmãos. Quando vir um milênio, o reino do Messias, né, de Cristo e a igreja, Satanás está preso para não seduzir essas nações, irmãos. E elas estarão provando do reino de Cristo e da igreja, certo, irmãos? Então, irmãos, o milênio é o verdadeiro sábado, é o verdadeiro repouso sabático, é quando a terra, os homens, vão todos descansar, estarão à sombra de Cristo e da igreja, irmãos. Então, irmãos, para complementar isso que eu falei, eu também quero fazer uma leitura em Daniel, capítulo 7, onde diz que o poder e a majestade debaixo do céu será dado ao povo do Altíssimo. Então, quando esse poder e autoridade debaixo do céu é dado ao povo do Altíssimo e a Cristo, o que acontece? Satanás ele é aprisionado para não enganar essas nações que restam no milênio. Então, irmãos, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler aqui em Daniel, capítulo 7, verso 25 em diante. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Quem? O chifre pequeno, a besta, o anticristo do tempo do fim. E proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e isso corresponde ao tempo de perseguição e grande tribulação.
cuidará em mudar os tempos e a lei, fala da apostasia final. Não vamos entrar em muito detalhe para o vídeo não ficar grande. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Quer dizer, o povo santo, o povo de Deus, sendo entregue na mão do anticristo para ser perseguido por um tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio, segunda parte da última semana profética. Então nós vemos aqui, irmãos, o chifre pequeno fazendo guerra contra o povo dos santos do Altíssimo, quer dizer, o anticristo perseguindo a igreja. Isso, irmãos, é por um tempo, tempos e metade de um tempo, quer dizer, 3 anos e meio, ó. Mas o juízo estabelecer-se-á. Quando? Quando Jesus Cristo voltar e houver a ressurreição. Mas o juízo estabelecer-se-á e tirarão o seu domínio. Tirarão o domínio de quem? Do chifre pequeno, do anticristo, da besta, para o destruir e o desfazer até ao fim. Quando, irmãos, que é destruído o anticristo e todos aqueles que estão aliados com ele? Ali no finalzinho de Apocalipse 19, aonde o Senhor Jesus ele vence a besta e o falso profeta, que vai direto para o lago de fogo, e nesse mesmo tempo que a besta e o falso profeta está indo para o lago de fogo e enxofre, com Satanás ocorre outra coisa, ele é preso por 1000 anos, para não mais enganar as nações. Nações estas que agora estarão sob o domínio de Cristo e sua igreja. Mas o juízo estabelecer-se-á e eles tirarão seu domínio do anticristo, para o destruir e o desfazer até o fim. Quer dizer, eles são lançados ali no lago de fogo. E o reino, e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios, as nações restantes, os servirão e lhe obedecerão. Então, irmãos, aqui em poucos versículos, nós vemos, né? O chifre pequeno faz guerra contra os santos do Altíssimo por um tempo, tempos, metade de um tempo, quer dizer, 3 anos e meio. Quer dizer, é o anticristo perseguindo a igreja na segunda parte da última semana profética, por 3 anos e meio, né? E nós vemos que depois desses 3 anos e meio de perseguição, de grande tribulação, mais o juízo estabelecer-se-á e tirarão seu domínio. É tirado o domínio do anticristo. Quem, irmãos, deu esse domínio para o anticristo? Quem vai dar esse domínio para ele no tempo do fim? Satanás. A Bíblia ali em Apocalipse é dito que Satanás dá grande poderio e dá o seu trono à besta. Então, se lá ele está dando seu poder e autoridade para a besta, é porque ele está solto, ele está ativo, ele está nos dias de hoje e estará até o tempo do anticristo. Quando chegar o tempo do anticristo, ele estabelece, Satanás, por um tempo, vai estabelecer o seu reino na terra por intermédio do anticristo. É onde vem a grande tribulação, 3 anos e meio primeiro serão o princípio das dores, 3 anos e meio finais, as dores de parto, que é o tempo da grande tribulação, onde o povo santo será perseguido e morto. Mas, irmãos, o juízo vem e estabelece. E quem traz esse juízo? Cristo. Mas o juízo estabelecer-se-á e tirarão o seu domínio. O domínio é tirado da mão da besta. Eles, a besta e o falso profeta, são lançados no lago de fogo e enxofre. E Satanás vai para onde? Para o abismo, por 1000 anos ser aprisionado. Para destruir e desfazer até o tempo do fim. Então, irmãos, entendamos. O anticristo, ele teve o tempo dele perseguir o povo santo. Jesus Cristo vem, estabelece o seu juízo, tira o poder dele, destrói ele lançando um lago de fogo e enxofre. E o que acontece? O reino é dado a Cristo e a sua igreja, ao povo santo. Verso 27, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios lhe obedecerão. Então, irmão, Satanás ele vai ser preso nesse tempo. Após a besta e o falso profeta ser destruído, ele é aprisionado, Jesus Cristo e a igreja passa a reinar, certo? E proporciona, irmãos, um reino de amor, paz e justiça para todos os povos. Então, para concluir, irmãos, vamos voltar em Apocalipse. Então, irmãos, vamos fazer a leitura de novo para nós encerrar. Só que aqui, irmãos, agora eu quero, para poder fazer uma conexão com o profeta Daniel, começar em Apocalipse capítulo 19. Só um minuto, irmãos.
Nós vamos ler capítulo 19, do verso 19 em diante. Então lemos com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. E vi a besta, que é o chifre pequeno, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que está sentado sobre o cavalo e seu exército. Esse cavalo aqui, aquele que está sentado sobre o cavalo é Cristo. O seu exército é a igreja, que já foi arrebatada, glorificada e transformada, né? E vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que está sentado sobre o cavalo e seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, e diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Olha, a besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem. Irmãos, esse engano através do falso profeta e da besta vem de quem? Vem de Satanás. É ele que está enganando, é ele que está seduzindo, porque ele não está preso, ele está solto. Ó, esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Nesse tempo, irmãos, Cristo está tirando o domínio deles para estabelecer o juízo, para depois trazer o reino e dar na mão dos santos do Altíssimo. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, e os demais, né, aqueles exércitos que acompanhou a besta e o falso profeta, foram mortos com a espada que saía da sua boca, que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, Cristo, e todas as aves fartaram de suas carnes, ó. Continuando, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na mão. Irmãos, isso está acontecendo imediatamente após a besta e o falso profeta ser lançado no lago de fogo. Cristo está vindo, estabelecendo juízo, tirando o poder da besta do falso profeta, lançando eles no lago de fogo e enxofre, como está ali em Daniel. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e amarrou por 1000 anos. Irmãos, Satanás só é amarrado e preso por 1000 anos após a besta e o falso profeta ser lançado no lago de fogo, após Cristo estabelecer o juízo, irmãos. Então Satanás não está preso nos dias de hoje. Verso 3, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Então, irmãos, veja bem que até o tempo da besta e do falso profeta, Satanás está enganando. E lá no tempo do fim ele vai enganar de que forma? Com a imagem da besta, com a adoração à besta, como nós vimos ali. A besta e o falso profeta enganou os que habitam na terra, né? Quer dizer, será o último engano de Satanás, a adoração à besta através da marca da besta. E lançou no abismo e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Ó, até que os 1000 anos se acabem. Depois desses 1000 anos, ó, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Ele vai ser solto por um pouco de tempo, após o reino milenar. Ó, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Lembra, irmãos, que depois que o chifre pequeno persegue o povo santo por um tempo, temos metade de um tempo, 3 anos e meio, é estabelecido o juízo. É por isso que aqui tem uma conexão com Daniel. E vi tronos e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Esse julgar é para quê? É para se estabelecer o juízo. E depois que o juízo é estabelecido, o que está escrito em Daniel? Que o domínio e a majestade debaixo do céu é dado aos santos do Altíssimo. Então os irmãos entendam que quando chega esse tempo, é tirado o poder de Satanás e ele é aprisionado por 1000 anos. Ou seja, nos dias de hoje ele não está solto. É loucura ensinar isso, irmãos. E vi tronos e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi a alma daqueles que foram degoladas pelo testemunho de Cristo. Isso ocorre quando? Na grande tribulação. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Cristo e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam um sinal na testa nem na mão. Esses irmãos, os que foram enganados em contrapartida, eles foram seduzidos pelo diabo. O diabo seduziu eles através da besta do falso profeta. Ó, quanto à igreja, né? E que não adoraram a besta, nem sua imagem, nem
receberam sinal na testa nem na mão, ó, e viveram, quer dizer, através da ressurreição, e reinaram com Cristo 1000 anos. Então, irmãos, a besta e o falso profeta é vencido, Satanás é preso por 1000 anos, é estabelecido o juízo, a igreja, o povo santo de todas as eras daquele tempo também revivem para reinar com Cristo durante 1000 anos, quer dizer, é o cumprimento do reino messiânico, é o cumprimento, irmãos, do reino do Messias. Só que ele não reinará sozinho, ele reinará com a sua igreja. Ó, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, durante esses 1000 anos, Cristo e a igreja vão estar reinando sobre aquelas nações que restaram e que não se apostataram recebendo a marca da besta. Então, os irmãos, lembra que lá em Daniel está escrito que o poder, o domínio e a majestade debaixo do céu será dado ao povo do Altíssimo? É nesse tempo, no milênio, onde Cristo e a igreja estarão reinando esses 1000 anos. Ó, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Ó, irmão, só para encerrar, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Então, irmãos, depois desses 1000 anos em que Jesus Cristo e a igreja reinou sobre a terra, proporcionando um reino de amor, paz, justiça e de tudo que é bom, Satanás, por um pouco de tempo, ele é solto. Certo? Ó. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações. Ele enganou, irmãos, antes do milênio, e ele sai para tentar enganar de novo. De que forma, a gente não sabe, né? Ainda vai se cumprir, mas ele sai para enganar as nações restantes que provaram um bom reinado de Cristo e a igreja de novo. E sairá a enganar as nações que estão sobre 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para as juntar em batalha. Quer dizer, tudo aquilo que ele fez no tempo da besta e do falso profeta, ele vai tentar de novo. Então, irmãos, nota, Satanás ele é preso por 1000 anos com essa finalidade, não enganar as nações, certo? Então, irmãos, se ele está preso, por que tanto engano? Por que tanta violência? Por que tanta guerra? Por que tanta briga no mundo? Por que tanto falso profeta? Por que tanta falsa doutrina? Então, irmãos, ele está solto, é óbvio. Aí muitos vão dizer, não, ele está preso, mas é os demônios que estão soltos. Certo, irmãos? A pessoa pensa assim, só que por que Deus está aprisionando ele para não enganar as nações e, em contrapartida, está deixando os demônios soltos para enganar? Quer dizer, é uma conta que não bate, não faz sentido, irmãos. Ó, e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, quer dizer, a Nova Jerusalém, que é a igreja glorificada, diz respeito também à igreja glorificada, mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aqui, irmãos, ele está indo para o lago de fogo e enxofre. Quando que a besta e o falso profeta foi para o lago de fogo e enxofre? Ali na batalha do Armagedon, onde Cristo venceu ela, lançou no lago de fogo e enxofre, depois prendeu Satanás por 1000 anos, terminou esses 1000 anos, ele saiu a enganar as nações, né? Foi derrotado novamente e agora sim ele está sendo lançado no lago de fogo. Olha, irmão, nota que aqui está escrito: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde está a besta e o falso profeta. Então, irmãos, a besta e o falso profeta vai na frente de Satanás para o lago de fogo e enxofre. Satanás vai 1000 anos depois. Quem ensina que Satanás está preso tem que concordar, irmãos, que a besta e o falso profeta já está no lago de fogo e enxofre. E não está. Então, irmãos, veja que esse ensino é uma conta que não bate, é uma conta que não fecha. Então, aqui quando nós lê, medita, compara com Daniel, com o profeta Daniel ali no capítulo 7, nós vamos entender que Satanás ele age nas nações, chega o tempo do fim, ele usa o anticristo, ele usa o falso profeta, né? A besta, todos aqueles que estão junto com eles, aliado a eles, causa grande perseguição, o povo santo é entregue na mão deles por um tempo, temos metade de um tempo, quer dizer, 3 anos e meio de grande tribulação, mas Jesus Cristo vem, estabelece o juízo,
O poder é tirado da besta e do falso profeta, que é o chifre pequeno de 7 de Daniel, porque eles são lançados no lago de fogo e enxofre. O poder e o domínio e a majestade debaixo do céu é dada ao povo do Altíssimo. Nesse tempo, Satanás é preso para não mais enganar as nações. Jesus Cristo, a igreja glorificada, reina sobre as nações restantes em novos céus e nova terra. Após esses 1000 anos, Satanás ele é solto por um pouco de tempo, tenta seduzir as nações de novo, tenta fazer outra bagunça de novo, que nem ele fez, porém ele é lançado no lago de fogo definitivamente, onde a besta e o falso profeta já estavam. Então, irmãos, perdão se eu falei muito rápido, né? Mas eu acredito que deu para os irmãos entender. Eu encerro o vídeo aqui, peço para os irmãos orar a Deus por mim, né? Preciso bastante da oração dos irmãos, né? Compartilhe o vídeo com mais irmãos na fé. Dê um like, né, para ajudar a fortalecer o canal, mas acima de tudo, irmãos, compartilha com mais irmãos esse vídeo, né, e todos os vídeos do canal Examinando a Bíblia, né, entra lá na playlist assuntos relacionados ao Apocalipse, né, do canal, e procura por todos os vídeos, irmão, que já foi postado, né, acompanha, que eu tenho certeza que vai trazer sabedoria, entendimento, edificação na vida de todos os irmãos. Eu encerro o vídeo aqui, peço aos irmãos que orem a Deus por mim, fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.